Sua vitória chegou. Os cadeados da sua vida estão sendo destravados e em poucos minutos você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 7 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado o seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém. E no final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente a sua vida. Pense comigo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo dele passar em terra seca, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele é o mesmo Deus que, com uma palavra, curou os enfermos, deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem. Você consegue imaginar a cena? Milhares de pessoas encurraladas, o exército egípcio vindo atrás, o desespero tomando conta de cada coração. E então Moisés levanta aquela vara e o impossível acontece. As águas se abrem, formam uma parede de cada lado e o povo passa no meio do mar como se fosse uma estrada pavimentada. Aquilo não foi sorte, não foi coincidência, foi o poder de Deus se manifestando de forma visível, palpável, real. Talvez você esteja aí se perguntando, mas será que Deus pode mesmo fazer isso por mim? E eu te digo com toda certeza, sim, Ele pode, sim, Ele vai. Não porque você merece, não porque você é bom o suficiente, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele te ama de uma forma que você nem consegue imaginar. Sabe aquele problema que parece um mar vermelho na sua frente? Aquela situação financeira que te sufoca? Aquela doença que os médicos já desistiram? Aquele relacionamento que parece estar destruído além do reparo? Deus está vendo tudo isso. E assim como Ele abriu o mar para o povo dele, Ele pode abrir caminho onde não existe caminho na sua vida. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que os mesmos milagres que Ele operou no passado, Ele pode operar na sua vida hoje. Agora, eu quero que você pare um momento e pense em outra cena poderosa. Jesus estava caminhando e uma multidão o seguia. De repente, ele sente que poder saiu dele. No meio daquela confusão toda, uma mulher havia tocado apenas na barra da sua veste. Ela estava doente há 12 anos, havia gastado tudo o que tinha com médicos e nada funcionava. Mas ela teve uma revelação, ela entendeu algo profundo. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, a hemorragia parou. 12 anos de sofrimento acabaram com um toque de fé. Jesus virou para ela e disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Você percebe o que fez a diferença ali? Não foi apenas o toque físico, porque outras pessoas estavam esbarrando em Jesus naquele momento. Foi a fé daquela mulher, foi a certeza de que ele tinha poder para mudar a história dela. Vou te contar sobre outro momento marcante. Havia um homem chamado Bartimeu. Ele era cego e vivia pedindo esmola à beira do caminho. Um dia, ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E o que ele fez? Começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim."
As pessoas ao redor mandavam ele ficar quieto, diziam que ele estava incomodando, mas ele gritou ainda mais alto. Ele não se importou com a opinião dos outros, ele não deixou que a multidão o calasse. E Jesus parou, mandou chamá-lo e perguntou: "O que você quer que eu faça por você?" Bartimeu respondeu: "Mestre, que eu torne a ver." E Jesus disse: "Vai, a tua fé te salvou." Imediatamente ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho. "Meu irmão, minha irmã, você entende o que está escrito aqui?" Bartimeu não aceitou ficar na condição em que estava. Ele clamou, ele insistiu, ele não desistiu até que Jesus o ouvisse. E a Bíblia nos garante que quem busca encontra, quem pede recebe, e para quem bate, a porta será aberta. Pare agora e declare em voz alta: "Eu creio que o mesmo Deus que operou milagres na Bíblia vai operar milagres na minha vida." Não importa quem está ouvindo você, não importa se você está sozinho ou não. Declare isso com fé, com convicção, porque a sua boca tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então use a sua língua para declarar vida, para declarar vitória, para declarar que o milagre já começou na sua casa. Vamos lembrar um pouco da história de um momento que mudou tudo, que marcou a humanidade para sempre. Antes de Jesus subir ao céu, ele fez uma promessa que transformou a vida dos seus discípulos e até hoje continua transformando a vida de todos aqueles que creem. Os discípulos tinham acabado de passar pelo momento mais difícil das vidas deles. Eles viram Jesus ser preso, torturado, crucificado. Eles viram o homem que eles acreditavam ser o Messias morrer de forma brutal numa cruz. O desespero tomou conta deles, o medo os paralisou. Pedro, que havia prometido morrer por Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes. Todos se esconderam, pensando que tudo tinha acabado, mas então veio a ressurreição. Jesus voltou dos mortos, apareceu para eles, comeu com eles, provou que ele tinha vencido a morte. E durante 40 dias, ele esteve com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, preparando-os para o que estava por vir. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele disse algo que os discípulos jamais esqueceriam: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14:16. Pense bem no que isso significa. Jesus não deixou seus seguidores sozinhos, desamparados. Ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estaria conosco para sempre. Não seria apenas por um tempo, não seria só em momentos especiais. Para sempre. Isso quer dizer que neste exato momento, enquanto você está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está com você. Ele não te abandona quando você peca, não vai embora quando você duvida, não te deixa quando você cai. Ele fica contigo para sempre, te consolando, te fortalecendo, te guiando em toda a verdade. E Jesus disse mais: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Atos 1:8. Poder não foi uma sugestão, foi uma promessa. Os discípulos iriam receber poder, não um poder qualquer, mas o poder do alto, o poder que vem de Deus. E para que esse poder? Para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles precisavam desse poder porque a missão era grande demais para ser cumprida com força humana. E a mesma coisa vale para você hoje. A vida cristã não é para ser vivida na sua própria força, tentando fazer tudo sozinho, se esforçando até cansar. Deus quer te dar poder, quer te capacitar sobrenaturalmente para vencer os desafios, para superar as tentações, para fazer a diferença no mundo ao seu redor. E o que aconteceu depois disso? Em Atos dos Apóstolos, nós lemos que, no dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos e eles foram cheios de poder. Línguas de fogo, um vento impetuoso. Não foi algo comum, não foi algo discreto. Foi uma manifestação poderosa, visível, inegável do poder de Deus. Imagine só a cena. Cerca de 120 pessoas reunidas em um cenáculo, orando, esperando a promessa.
De repente, um som como de um vento muito forte encheu a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Gente de várias nações estava em Jerusalém naquele dia, e cada um ouvia os discípulos falando no seu próprio idioma. Foi um milagre extraordinário. Foi Deus provando que ele cumpre o que promete. E sabe o que aconteceu logo depois? Pedro, aquele mesmo homem que havia negado Jesus 3 vezes, cheio do Espírito Santo, levantou a voz e pregou com tanta unção, com tanto poder, que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. 3.000. Um homem que tinha medo de uma empregada dizendo que ele conhecia Jesus, agora estava de pé diante de milhares, declarando com ousadia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que mudou? O Espírito Santo. Foi o poder de Deus operando através dele. E aquele foi apenas o começo. A partir dali, os discípulos começaram a fazer milagres, sinais e prodígios. Pedro passou por um paralítico que ficava pedindo esmola na porta do templo e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda." E o homem, que era paralítico desde o nascimento, pulou, ficou de pé e começou a andar e a pular, louvando a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense nisso com muita seriedade. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que está em você agora. Você ouviu bem? O Espírito Santo que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8:11, "Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita." Isso não é pouca coisa, isso é tudo. Se o Espírito que ressuscitou Jesus está em você, então não existe nada morto na sua vida que ele não possa ressuscitar. Aquele sonho que você enterrou, aquele ministério que parecia ter acabado, aquele casamento que você acha que não tem mais jeito, aquela saúde que foi embora. O Espírito Santo pode trazer vida novamente. Você precisa entender que não está sozinho nessa caminhada. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. Ele não é uma força, não é uma energia impessoal. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele se entristece quando você peca, ele se alegra quando você obedece. E a função dele é te guiar, te consolar, te fortalecer, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem te lembra das palavras de Jesus, quem intercede por você com gemidos inexprimíveis quando você nem sabe como orar. Ele é quem te capacita a viver uma vida santa, quem produz em você o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. A Bíblia diz em Efésios 5:18, "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Ser cheio do Espírito não é algo que acontece uma vez e acabou. É um processo contínuo, é uma busca diária. Você precisa estar constantemente se enchendo do Espírito através da oração, da leitura da palavra, do louvor, da adoração, da comunhão com outros irmãos. Quando você faz isso, o Espírito Santo começa a transbordar na sua vida. E o resultado é poder, é ousadia, é transformação, é milagre. Olha o exemplo de Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E por causa disso, ele fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quando ele foi levado para ser julgado, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. E quando ele estava sendo apedrejado, prestes a morrer, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Ele estava tão cheio do Espírito que mesmo na hora da morte, ele experimentou a presença de Deus de forma sobrenatural.
E o mais incrível, ele perdoou aqueles que estavam matando ele. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito que te dá a capacidade de perdoar o imperdoável, de amar o que parece impossível de amar, de fazer o que você jamais conseguiria fazer sozinho. Declare agora em voz alta, com toda a sua força: eu sou templo do Espírito Santo e o poder de Deus opera através de mim. Grita isso onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, no seu carro. Deixa essa palavra sair da sua boca com autoridade. Porque quando você declara a palavra de Deus, quando você profetiza sobre a sua própria vida, as coisas começam a se mover no mundo espiritual. Anjos são enviados, demônios recuam, portas se abrem, cadeias se quebram. Então declara agora, com fé, descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. A Bíblia nos lembra, lá em Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, essa promessa é para você. Não importa o quão difícil seja o seu caminho, Deus está com você. Ele nunca te deixa sozinho. Sabe o que é um vale? É aquele lugar baixo, escuro, onde você não consegue ver direito o que está ao redor, onde as sombras parecem te engolir. Davi conhecia bem esses vales. Ele foi perseguido pelo rei Saul, teve que se esconder em cavernas, passou fome, viu seus inimigos crescerem ao seu redor. Mas mesmo assim, ele declarava: não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. E sabe o que é mais incrível? Davi escreveu esse salmo não no palácio, não quando estava tudo bem, mas justamente quando estava passando pelos vales mais profundos da vida dele. Mas para que você consiga enxergar isso, você precisa parar, respirar e permitir que a presença dele se manifeste na sua vida. Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas, tão afundados nas nossas preocupações, que acabamos bloqueando essa presença. A gente esquece de orar, esquece de buscar, esquece de simplesmente parar e ouvir a voz de Deus. É como estar dentro de uma casa cheia de luz, mas com os olhos vendados, reclamando da escuridão. A presença de Deus está aí, disponível, esperando por você, mas você está tão ocupado correndo de um lado para o outro, tão preocupado com as contas, com os problemas, com o que pode acontecer amanhã, que não percebe que Ele está bem ao seu lado, querendo te consolar, querendo te mostrar o caminho, querendo te dar paz no meio da tempestade. Hoje eu te convido a mudar isso. Eu te convido a tirar um momento do seu dia, todos os dias, para se conectar com Deus de verdade. Não precisa ser nada complicado, nada que tome muito tempo. Pode ser apenas um instante, como esse que a gente acabou de viver juntos, onde você para tudo e se lembra que Deus está aí, do seu lado, pronto para te ajudar, pronto para te guiar, pronto para te dar tudo o que você precisa. Lembra de Elias? Ele estava fugindo, com medo, achando que era o único que ainda servia a Deus. E Deus não apareceu para ele no terremoto, não apareceu no fogo, não apareceu no vento forte. Deus apareceu numa voz mansa e delicada. Você precisa criar espaço para ouvir essa voz. Precisa desligar o celular por alguns minutos. Precisa sair daquele barulho todo que enche a sua mente e simplesmente estar na presença de Deus. Agora eu quero falar com você sobre algo que pode revolucionar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida em todas as áreas. Em Lucas 6:38, Jesus disse: "Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo."
Isso significa que a generosidade é a chave para abrir as portas da prosperidade na sua vida. Mas o que é ser generoso? É muito mais do que dar dinheiro. Ser generoso é ter um coração disposto a abençoar o outro. É se importar com as necessidades das pessoas ao seu redor. É olhar para o irmão que está caído e estender a mão. É repartir o pão que você tem, mesmo quando parece pouco. É dar o seu tempo, a sua atenção, o seu amor. Deus não está interessado apenas no valor que você coloca na oferta. Ele está interessado na condição do seu coração quando você dá. Tem uma história linda na Bíblia sobre uma viúva pobre que entrou no templo e colocou 2 pequenas moedas na oferta. Os ricos estavam colocando grandes quantias, fazendo barulho, querendo que todos vissem o quanto eram generosos. Mas Jesus olhou para aquela viúva e disse aos discípulos: "Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver." Você entende a profundidade disso? Deus não mede a sua oferta pelo tamanho, Ele mede pelo sacrifício. Aquela mulher confiou tanto em Deus que deu até o que ela precisava para sobreviver. E pode ter certeza de uma coisa: Deus cuidou dela, Deus proveu, porque Ele nunca deixa ninguém no prejuízo quando a pessoa dá com fé. Não deixe para ser generosidade somente quando não puder mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Existem pessoas próximas a você precisando muito ouvir essas palavras. Agora, meu irmão, minha irmã, Deus me revela uma mensagem poderosa que deve ser transmitida a você. Uma mensagem que tem o poder de transformar a sua vida de uma vez por todas. É uma mensagem que vem diretamente da palavra de Deus e que está lá em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo é simples, mas profundo. Ele nos chama a algo que muitas vezes a gente tenta evitar, tenta adiar, mas que é essencial para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós: o arrependimento e a conversão. Muita gente acha que arrependimento é apenas sentir remorso, é apenas ficar triste pelo que fez. Mas não é. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção, é virar as costas para o pecado e caminhar em direção a Deus. É reconhecer que você errou, que você falhou, que você se afastou do caminho e decidir voltar. E sabe o que acontece quando você se arrepende de verdade? Os seus pecados são apagados. Não apenas perdoados, mas apagados como se nunca tivessem existido. E então vêm os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Refrigério é alívio, é descanso, é paz. É sentir o peso sendo tirado das suas costas. É dormir tranquilo depois de tantas noites em claro. É sorrir de novo depois de tanto tempo chorando. É ver esperança onde só havia desespero. E eu profetizo sobre a sua vida agora. Esse é o seu tempo de refrigério. Esse é o momento em que Deus vai soprar novo fôlego em você, vai renovar as suas forças, vai restaurar tudo aquilo que o inimigo roubou. Eu decreto que a partir de hoje você vai experimentar a presença de Deus de uma forma tão real, tão poderosa, que não vai restar nenhuma dúvida de que Ele está com você. Eu decreto que as portas que estavam fechadas vão se abrir, que os caminhos que pareciam impossíveis vão se tornar realidade, que a provisão de Deus vai transbordar na sua casa. Você não vai mais viver na seca, você não vai mais viver no deserto. Você está entrando na terra prometida, você está entrando na plenitude das bênçãos de Deus. Receba isso agora em nome de Jesus. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora".
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!